Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas e hoje eu venho te mostrar uma planta maravilhosa que é o Nepenthes. E cada vez que eu falo sobre ela eu fico mais impressionada, porque são coisas muito interessantes que a planta conseguiu fazer ao longo de milhões de anos de evolução. Então essa planta aqui é Nepenthes alata, é uma espécie, existem mais de 130 a 170 espécies desse gênero Nepenthes. Eles são da Ásia, da Austrália e da Oceania, então tem em vários continentes. Aqui no Brasil eles não existem naturalmente, mas podem ser cultivados. Elas são plantas carnívoras e quando eu falo em carnívora não quer dizer que ela vai comer carne, eu vou dar carne para ela. Tem algumas maiores que podem comer pequenos ratos, pequenos mamíferos, que é uma coisa impressionante, né? Mas as plantas que essa que eu estou te mostrando, que é a Nepenthes alata, que é uma das mais comuns e que pode ser cultivada aqui no Brasil tranquilamente, ela se alimenta de insetos. E o inseto, embora para nós não pareça carne, né? Vou comer carne, vou comer inseto. É carne, porque não é planta. Então tudo que não é planta e não é fungo, e não é bactéria, né, e vírus, é carne, tudo que é animal é considerado carne. Então ela é uma planta carnívora que faz fotossíntese também. Então significa dizer que ela é autótrofa, porque ela faz o próprio alimento, e ela é heterótrofa também quando ela precisa de nitrogênio. E aí eu vou te dizer uma coisa que é impressionante, como eu falei antes, cada vez que eu olho de novo para essa planta eu fico mais impressionada, que é o seguinte: ao longo de milhões de anos de evolução, como ela está presente, ela é uma planta epífita, então epífita significa dizer que ela fica no tronco das árvores e não é parasita. Essa planta, ela começou a se sentir dificuldade em capturar o nitrogênio, porque as raízes não conseguiam capturar esse nitrogênio, ela não conseguia através das folhas, o que ela conseguia, mas pouco porque ela precisava. O nitrogênio, como você sabe, é o macronutriente extremamente importante para que ela cresça. A parte foliar dela, essa parte das folhas, ela precisa de nitrogênio e ela não conseguia. Então o que ela fez ao longo desse tempo todo de evolução? Ela começou a desenvolver esses jarros que são folhas modificadas. E nesse jarro que ela construiu, tem uma folha aqui em cima que ela pode fechar para evitar que a água da chuva entre. Lá no meio tem um líquido e tem cerdas também, tem tricomas. Esses tricomas, eles são para baixo. Então o que acontece? O líquido, ele tem um cheirinho de mel, um cheirinho adocicado, frutado. Aí, quando eu tava limpando ela, eu senti um cheirinho de mel muito forte. Então, o que acontece? Esse cheirinho vai fazer com que os animaizinhos vão até ela para polinizar ou para, porque se sentem atraídos pelo cheiro, entram aqui para pegar o lugar onde tem mais cheiro, que é esse jarrinho, entram lá, caem nesse líquido e não conseguem mais sair. E aí a planta, porque tem essa adaptação, que é esse líquido é um líquido corrosivo para insetos. Esses insetos e pequenos aracnídeos também podem ficar ali, eles vão ser digeridos por essa planta e a planta vai conseguir absorver os nutrientes. Então ela não é uma boca, que tem as outras carnívoras que parecem uma boca. Essa aqui não, é uma armadilha. Então imaginem que essa aqui é uma armadilha. O animal entra lá e não consegue sair. Inclusive o Aloysio conseguiu mostrar. Tem um que eu vi antes que tinha um insetinho lá dentro. E assim, a gente até pode ficar com pena do inseto. Não, mas na verdade é uma forma de alimentação. Aqui tem, aqui tem um bem grandinho até, vê se consegue enxergar. Lá tem um insetinho. É preciso eu dar mosca para minha planta? Não, não é preciso. As moscas virão, sempre em busca desse líquido nutritivo. E mais uma coisa interessante, a dieta dela não entra formigas, ela não gosta muito de formigas, mas esse líquido frutado e parecendo mel atraem as formigas, elas digerem as formigas e liberam e daí com a digestão, com a putrefação das formigas, ela acaba fazendo com que as moscas venham. E aí sim é o que ela gosta, de mosca. Então olha que interessante, isso é uma forma fabulosa de conseguir desenvolver uma estratégia para capturar quem ela quer. Então, como dizer que a planta não é inteligente, né? Mais alguns dados importantes. Se a gente coloca adubo nela, ela não gosta, porque ela é uma planta de solo muito fraco em adubação, muito
pobre. E esse solo não tem quase nitrogênio, como eu te falei antes. Se a gente começa a colocar um adubo, seja NPK orgânico, seja ureia, seja qualquer adubo que você tiver em casa, a tendência é que ela pare de produzir os jarros, porque afinal de contas ela não precisa mais de nitrogênio, já que você está dando nitrogênio para ela. Então não adube a sua nepente, que ela não precisa. Mais uma coisa importante, não gosta de sol pleno, ela gosta de sol da manhã ou da tardinha, porque como ela está nas árvores, ela não está lá no topo da árvore, ela está no meio. Então ela recebe aquela luz filtrada dos galhos das árvores, das folhas das árvores. A chuva, quando você for molhar, prefira colocar na base, não por cima, porque a água pode cair aqui, pode dissolver um pouco esse líquido e aí vai diminuir esse cheiro que atrai os animaizinhos. Elas gostam muito de umidade, porque elas são nativas de florestas úmidas. E olha, eu já até trouxe aqui, essa aqui estava no outro potinho. Olha que legal o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei a minha nepente num vaso com água. Ah, mas o mosquito da dengue. Isso é muito importante. Tem que cuidar o mosquito da dengue e qualquer outro mosquito que vai colocar ali. Então eu vou trocando essa água de um em um dia, ó. Essa aqui eu já tenho que trocar. Eu só deixei pra você ver, que aqui não tem nenhuma larvinha de mosquito, mas pra você ver, pode até ser menos água, mas eu peguei esse transparente pra você ver que é importante que ela fique assim na água. E isso é uma coisa também que a gente aprendeu depois de cultivar. A estratégia que eu uso também, essa aqui eu trouxe pra você olhar. Eu coloco num vasinho que cabe praticamente só o vasinho dentro. Não tem como o mosquito chegar ali. Então eu coloco água aqui e ela vai absorvendo através das raízes. Isso é muito legal. E uma coisa também bastante importante, que ela não gosta de frio, ela não gosta de locais muito frios. Então, se você mora aqui no sul como eu e vem aqueles friozões lá de junho e julho, coloca ela para dentro de casa se ela estiver fora, porque ela pode morrer com o frio, porque ela é nativa de florestas úmidas e quentes. A reprodução dela pode ser através de frutificação, porque ela produz flores, ela é uma planta angiosperma, nunca vi a flor dela, mas tem flores maravilhosas, as flores são lindas, as minhas ainda não deram flores, quando der eu vou mostrar pra você. Depois da floração vem a frutificação e aí começa a produção de sementes. E também pode ser por estaquia, pode cortar um pedaço dela, colocar na água, não vou cortar agora, tá? Porque ela tá linda e maravilhosa, vou deixar ela ficar linda e maravilhosa mais ainda. O que eu vou fazer hoje pra você é separar os filhotinhos, eu vou botar eles todos juntos numa creche para que eles não fiquem sozinhos, tá? E perto da mãe deles. Mas eu vou mostrar como a gente faz para separar, tá? Então aqui, eu vou pegar esse aqui que é um pouco maior, esse aqui depois eu faço, ó. E aí eu peguei um vaso bem grande, o substrato é um substrato, tá vendo, ó? Rico em casca de arroz carbonizada, não coloquei adubo nesse substrato. O Aloysio já colocou olha que maravilha isso aqui, já colocou a água e ele já fez uma caminha, ó. Não vamos falar em cova, né, porque ela não tá morrendo, então a gente vai dizer que é uma caminha da planta, tá vendo, ó? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar essa planta, ó, a gente já vai dar uma olhadinha no substrato que ela vem, ó. Peraí que aqui vai dar um pouquinho de bagunça, não tem problema, ó. Substrato bem soltinho, as raízes não são muito longas e eu vou separar, tá vendo aqui, ó? Eu vou separar esse filhote da mãe, ó. Pera aí que eu vou aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho a planta, eu vou separar o filhotinho, separei, ó. Ele vai produzir mais raízes, ó, tá vendo? Olha que coisa mais bonitinha, já tem um copinho. Olha o tamanho do copinho, se tem cabimento, né? Bom, e aí essa aqui que é a mãe, a lindona da mãe, olha isso aqui, coisa mais linda. Ela tá um pouquinho torta porque ela estava num vaso pequeno, tá? Então eu vou colocar num vaso maior. Olha isso, que coisa mais linda. Vou colocar esse mesmo substrato que veio com ela, para que ela fique bem feliz ali. Eu separei um pouquinho das raízes. Calma aí, menininha, já vamos te ajeitar, ó. Justamente para que ela possa, para que eu pudesse separar o filhote, tá? Se você quiser deixar o filhote, não precisa separar tantas raízes. Pronto. Agora eu vou te mostrar uma coisa que o Aloysio fez que é fantástico. Olha só o que ele fez, ó. Ele colocou 2 arames, ó. Arame normal, né, Aloysio? Arame de aço. Arame de aço. E ele cortou e fez uma coisinha aqui de outro arame pra ficar certinho, ó. Se eu deixar ela assim, ela fica assim, meio torta. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajudar essa planta. Eu vou colocar esses aramezinhos aqui. Eu vou fazer, na verdade, uma forma que ela fique mais estável, que ela fique
com os jarros mais estáveis. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, aqui. Eu posso colocar bem fundo na terra, cuidando para não machucar a planta, né? Ó. E agora eu vou colocar essa planta aqui e eu posso cuidar das folhas, ó. Então isso aqui é para quê? Para que ela fique, posso até botar mais embaixo, para que ela fique mais estável e não caia. Tem uma outra forma que a gente pode fazer também, é colocar mais um andar aqui, ó. E aí tem gente que faz isso e deixa esses jarros assim pendurados. Nesse caso aqui não vai mudar, a gente não vai fazer, mas podemos fazer em outro momento, tá bom? Ó. Então essa aqui tá linda e maravilhosa aqui. Eu posso até colocar, se eu quiser, uma tabuinha aqui para que ela não fique caída. Ó, ela sempre dá um jeitinho de ficar caída. Eu posso colocar ela aqui para ela não ficar caída. Olha que coisa mais linda que ela ficou depois que eu coloquei essa sustentação. Eu posso colocar mais uma aqui para ela ficar mais retinha, mas por enquanto ela tá muito bem, obrigada. Esse vaso, lembrando que esse vaso tem furos, então eu não posso colocar essa planta num vaso sem furos e eu tenho que manter o substrato úmido, mas eu não posso manter ele encharcado. Então se eu quero ter certeza que vai dar certo, eu coloco um vasinho embaixo. Posso colocar um vasinho com areia por causa do mosquito da dengue, eu posso trocar todo dia para não ter esse problema. Esses filhotes lindos e maravilhosos aqui, olha só, um bem bebezinho e um maiorzinho, eu já vou colocar num vaso um pouquinho maior aqui, ó, que já foi feito também a caminha. Eu vou usar esse substrato que não é muito, eu vou fazer só menor porque ele é bem pequenininho. Um substrato que não é muito não é muito denso, ele é bem drenável. Vou botar os dois filhotes, um do ladinho do outro. Olha isso, que coisa mais fofa. Ó, e deu, ela está linda e maravilhosa aqui. Então eu vou levar esses aqui pra minha casa, não vou deixar aqui na floricultura, tá? Porque eu achei elas lindas. E essa aqui, olha aqui, ó, essa aqui já tem mais mudas. Olha essa aqui, essas mudas já estão maiores do que as outras, ó, já tem 4 mudas aqui. Então sempre que se a gente vai plantar, ela vai nascendo mudinhas do lado. Algumas eu com a mão na terra, olha que coisa boa. Algumas curiosidades sobre a Nepenthes e todas elas, essa aqui específica que é a lata, mas elas todas têm mais ou menos as mesmas características. Algumas estão em perigo de extinção, não é essa aqui. Então existem alguns locais que pediram para as pessoas pararem de ir nas florestas e tirar do habitat. Isso é uma coisa muito importante que eu te peço. Procura não tirar plantas do habitat natural, procura não, por exemplo, uma orquídea, eu vi linda e maravilhosa, não tira porque ali é o lugar dela. Eu vi, essa aqui tu não vai ver em lugar porque ela não é daqui, mas se tu vê uma outra planta, procura não tirar essa planta do seu habitat. Se tu quiser pegar um galinho, alguma coisa para te fazer uma reprodução assexuada, não tem problema, mas procura não retirar a planta inteira do habitat, que vai fazer mal para o habitat, para ela, né? Para todo o ecossistema. Mais uma outra coisa, o cheiro, como eu falei antes, ele é semelhante a mel, é semelhante até eu encontrei que é semelhante até a frutas que passaram um pouquinho, tipo frutas maduras. Por quê? Porque vai atrair moscas e ela adora moscas. Algumas espécies maiores, isso é só uma característica da Nepenthes em geral, tá? Algumas espécies maiores fazem uma relação ecológica muito legal com morcegos. Os morcegos, olha que coisa mais fofa isso. Os morcegos ficam aqui dentro, não é essa aqui, é uma que fica com um jarro bem maior. Então imagina um morceguinho, imagina esse jarro bem grandão aqui, o morcego entra lá, fica dormindo ali dentro e defeca. E aí o que acontece? Ele não morre, ele não vai até o fundo, porque ele tem, né, toda a estrutura para ficar preso em qualquer lugar, ele não vai até o fundo, ele defeca ali e a planta fica feliz porque gosta das fezes do morcego, que é cheia de nitrogênio. Então isso são artifícios que a planta criou ao longo de milhões de anos de evolução para que ela pudesse se desenvolver em ambientes pobres em adubação, em nitrogênio, em fósforo e em potássio. Principalmente nitrogênio. Olha só, a mosca já sentiu o cheiro. Ai, eu queria tanto que ela caísse na armadilha, ó. Ela já sentiu o cheiro do açúcar, né, do cheiro frutado que tem aqui. E ela talvez entre numa armadilha ou talvez não, enfim. Talvez ela não entre porque a gente tá aqui, né? Ela fica meio tímida. Esse vídeo foi feito com muito carinho pra você. Vai lá, compartilha no seu grupo de amigos, compartilha com as pessoas que você conhece, que amam plantas, porque é muito legal a gente ver a evolução das plantas e tudo que elas nos ensinam. Um grande abraço e até o próximo vídeo.